que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e de olhar em seus olhos serenos e meigos, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Nosso ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Nós cremos num Cristo que era Bashrenarabarashai, e um dia também nós o veremos face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia! Eu verei a face adorada. Nós veremos como Ele é. Oh, aleluia! Eu verei o seu rosto. Nós veremos a Jesus como Ele é. A Jesus. Amém. Essa é a nossa esperança. Pastor Ricardo, por bondade. Senhor, assentados à tua mesa, continuamos. A teu filho, que é portador da tua palavra, usa e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz. Fala a cada coração, fala ao meu coração, fala ao coração de cada filho, de cada filha, que o teu Espírito possa inundar esse coração da tua palavra. Seja com ele, seja conosco, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na passagem do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 25, e vamos começar a ler a partir do seu primeiro versículo. Eu quero aqui, enquanto a igreja se localiza, quero louvar ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. É sempre uma alegria em Cristo estar cultuando ao Senhor com os irmãos. Então eu quero tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Agradecer aqui também ao nosso pastor Luiz Cláudio, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, todo este rebanho que Deus lhe tem confiado para cuidar, zelar e alimentar. Que Deus o abençoe. Não é fácil, mas com a oração da igreja e com a obediência, a obra fica mais fácil. Que Deus abençoe ao rebanho, ao ministério também que está ao seu lado. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 25, versículo 1, e leremos outros versículos também dentro do capítulo. Diz-nos assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o teu nome, pois em perfeita fidelidade fizeste maravilhas e executastes os teus conselhos antigos. Versículo 4 e 5. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, e como calor em lugar seco. Tu abates o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos é humilhado. Versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, o Senhor o disse. Versículo 9. Naquele dia se dirá: certamente este é o nosso Deus, nele confiamos e ele nos salvou. Este é o Senhor, nele confiamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos. Amém, amados? Podeis vos assentar. Obrigado, pastor. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, ele tem como assunto central falar sobre a salvação que vem do Senhor. Quando abrimos logo o capítulo 1 de Isaías, vamos ver quando Isaías, usado pelo Senhor, ele proclama a gravidade do pecado do reino de Judá ou do reino do sul. E os 37 capítulos iniciais deste escrito vão falar sobre a gravidade do pecado, sobre a
condenação que o Senhor traz sobre o pecado. A partir do capítulo 40 ao 66, Deus já apresenta a salvação. E principalmente nesse livro, Deus vai apresentar o Salvador. Afinal, bem sabemos que Isaías é o profeta messiânico. Na verdade, o foco é apresentar a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Isaías ele entra a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 23, ele vai falar sobre nações que o Senhor traz juízo. E ele fala juízo sobre os filisteus, sobre o Egito, sobre a Babilônia, sobre a cidade de Damasco. Ou seja, discorre juízos da parte do Senhor. E alguém possa falar, mas pastor, o que isso tem a ver com a salvação? Tem tudo a ver, porque há momentos que Deus usa de juízos para trazer a salvação. Há momentos que os juízos manifestam o poder salvador da parte de Deus. Então Deus decreta às vezes juízo sobre povos e nações com a finalidade exclusiva de trazer a salvação ao seu povo. No capítulo 24 de Isaías, Deus agora ele vai falar sobre um pequeno apocalipse. É interessante que o capítulo 24 de Isaías é visto como um pequeno apocalipse, aonde Deus fala através do profeta sobre um juízo que vai se estender sobre toda a raça humana, sobre todas as nações. Mas agora, no 25 e 26, começa um salmo. Agora começa a se louvar ao nome do Senhor. E alguém pergunte, mas pastor, juízo tem alguma coisa a ver com louvor? Tem, porque até em meio aos juízos conhecemos o caráter e o poder de Deus, e diante dos juízos nós podemos continuar exaltando, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Afinal, ele não somente deve ser adorado quando ele está trazendo bênçãos, mas ele deve ser também adorado quando ele decreta juízos sobre a terra. Afinal, os juízos mostram que ele é um Deus justo, que ele é um Deus santo, que ele é um Deus perfeito em tudo aquilo que ele realiza. Então, em meio aos juízos, agora se para começar a louvar e glorificar ao nome do Senhor. Tanto que no 24 a Bíblia está falando sobre o juízo, 24, 23, mas no 25:1 já começa a se exaltar e já começa a glorificar ao nome do Senhor. Nesta noite, irmãos, eu quero meditar um pouquinho dentro desta passagem. Na verdade, Isaías 25 é um salmo de graças, é um salmo de gratidão. Mas alguém fale, mas pastor, não está inserido nos salmos. Mas não tem só cântico nos salmos, a Bíblia também está recheada de louvores em muitos outros livros. E esse capítulo 25 é um salmo onde enaltece e engrandece a pessoa eterna do nosso Deus. E aqui o profeta
reta, começa a relatar, e ele fala-nos aqui nesse capítulo 25, pelo menos sobre 4 atitudes que nós devemos ter para com Deus. A primeira, ele começa dizendo: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti. Então ele começa falando: Senhor, eu estou aqui na terra para te exaltar. Senhor, tu me dá fôlego de vida para que eu possa te exaltar. Tu me dá graça para que eu possa te exaltar. Tu me dá bênçãos para que eu possa te exaltar. Senhor, tu me dá vitória para que eu possa te exaltar. Tu me dá momentos de adversidades para que eu possa te exaltar. Tu permite que a adversidade bata na minha porta para que eu possa te exaltar. Mas o que é exaltar? Exaltar é reconhecer quem é Deus. Então quando ele fala Deus, eu te exalto, ele está querendo dizer: eu te reconheço como Deus, e eu te reconheço na minha vida. Exaltar é agradecer. Crente agradece na luta, crente agradece na tempestade, crente agradece na enfermidade, crente agradece quando está passando momentos de aperto, quando ele olha para a esquerda não vê saída, direita não vê saída, na frente não vê saída, atrás não vê saída. Mas tem um detalhe: para o alto ninguém pode fechar. Aí olhamos para o alto, e é do alto que vem o meu e o teu socorro. Exaltar-te-ei, Senhor, eu vou te agradecer. Exaltar-te-ei, eu vou confessar. Exaltar é confessar com os lábios. É não só confessar com os lábios, mas com a própria vida. Costumo dizer que cristão é outdoor de Deus. Pastor, o que é isso? Aonde ele vai, ele não precisa falar, as pessoas vão ler Deus na vida dele. Só que eu também alerto: cuidado, porque existe propaganda enganosa. Então tem muitos outdoors que aparentam professar a fé, mas na verdade enganam, porque é apenas uma propaganda enganosa. Mas eu entendo que a igreja viva do Senhor, aonde ela estiver, pessoas lerão na sua vida a vida de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então ele está falando: Senhor, eu vou te exaltar. Mas ele não para só por aí, ele fala: exaltar-te-ei a ti. Ele diz: louvarei o teu nome. Ou seja, pastor, o que é louvar? Primeiro, louvar é honra, ou seja, Deus é digno de honra. Segundo, o que é louvar? Louvar é glorificar. Pastor, o que é louvar? Louvar é elogiar, é falar bem. O que é isso? A luta vem e o diabo fica doidinho para a gente murmurar. Murmurar é falar baixo, murmurar é falar mal. Ele fica de toda maneira: agora vai falar, agora vai falar, agora vai falar. Aí você não fala, ele puxa a vida, ele não fala. Aí você abre os teus lábios e glorifica, exalta ao nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, faz igual Jó, né? No
nu eu vim, nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E não transgrediu com seus lábios. Os meus lábios não é para falar mal de Deus, os meus lábios é para elogiá-lo e engrandecê-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Isso é louvar. Louvar é adorar a Deus. Agora, quando ele fala aqui sobre louvarei o teu nome, vamos entender pelo menos 4 aspectos que eu quero refletir com a igreja. Primeiro, louvar é direito de Deus e dever nosso. Posso novamente dizer, louvar é direito de Deus. Quem tem direito de ser louvado? Deus. E quem tem o louvor, quem tem o dever de louvá-lo? Eu e você. Então nessa noite nós estamos aqui cumprindo o nosso doce e satisfatório dever, porque não tem prazer, não tem dever melhor do que estar na casa do Senhor, louvando ao nome do Senhor. E toda vez que eu começo a adorar, eu falo: Deus, que dever maravilhoso, que dever prazeroso é louvar, engrandecer, exaltar o teu nome. Ele é o único que tem o direito de ser adorado. Então adore nessa noite a Ele. Louvor, irmão, é algo espontâneo e não uma obrigação. Eu não tenho que ficar assim: irmão, levanta a tua mão e dá glória. Aproveitar uma deixa e falar: vai dar glória ou não vai, irmão? Não. Louvor não é obrigatório. Deus não quer nada obrigado. É por isso que muitos não conseguem sentir a presença do Senhor. Parece que vai para a igreja por obrigação. Está me entendendo, meu pastor? Cheguei ali, não, estou obrigado aqui. Você, mesmo que ele não diga, mas o sentimento lá dentro é de obrigação. Louvar a Deus não é obrigação, é algo espontâneo, é algo que vem da alma, é algo que vem do coração, é algo que você fala: Deus, eu vou te dar o melhor, e o meu melhor ainda não é o melhor que tu merece, mas aceita esse melhor que não é o melhor e recebe na tua presença. Aí Deus recebe. Meu irmão, louvar a Deus é algo espontâneo, não é obrigatório. Se eu adoro, ou se eu venho para a igreja por obrigação, torno-me apenas religioso. Agora, se eu venho de forma espontânea, eu sou um genuíno adorador, e Deus vai receber o meu culto, e eu vou glorificá-lo e vou exaltá-lo. Louvar a Deus. Pastor, qual é a motivação? Qual é a motivação do louvor? A alegria. Escute isso, a motivação do louvor, o que é, pastor? É a alegria e não as circunstâncias da vida. Pelas circunstâncias da vida eu fico calado, chateado, bronqueado, cara fechada, e não falo com ninguém. Passa luta, passa adversidade, tem um monte de gente falando 40 graus, o irmão já fica tinindo, nervoso. Ah, meu irmão, circunstâncias da vida não me levam a louvar ao Senhor, mas quando eu estou cheio de alegria, indiferente da circunstância, eu louvo ao Senhor. Não é porque tudo vai bem, é porque eu tenho alegria do Senhor. Não é porque minha saúde está 100%, mas eu louvo ao Senhor. Não é porque minha casa está 100% legal, mas eu continuo louvando ao nome do Senhor. Não é porque Deus respondeu todas as minhas petições, mas eu tenho alegria. Eu tenho alegria. É uma alegria que invade o meu ser, e eu não paro de louvar ao Senhor. Agora tem crentes que acham que tem que estar tudo legal, pastor. Não, está legal, irmão. Olha lá em casa, todo mundo cheio de saúde, vendendo. Meu bolso não tem nem real, só tem dólar.
Estou com um carrão parado lá em casa. Glória, glória, glória. Não. Meu irmão, está aí. Já dizia Abacuque, né, pastor? Ainda que a figueira. Irmãos, louve ao nome do Senhor. Circunstâncias não vão ditar a nossa adoração. Luta não vai dizer se eu adoro ou deixo de adorar. Pouco ou muito não vai dizer se eu deixo de adorar. Eu estou aqui para adorar. E cada vez que eu adoro, eu mais sinto alegria. Deu para o irmão entender, meu irmão? Louvar a Deus é um ato de liberdade. E aquele que é livre tem alegria. Dá para glorificar o Senhor? Já deu para entender? Pastor, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você é livre. Jesus te libertou. Se você é livre, aproveite para louvar ao nome do Senhor, porque só seres livres podem ter alegria e podem louvar ao Senhor. Você é livre. Pecado não vai te prender mais. Diabo não é mais o teu Senhor. O vício não domina mais sobre você. Quem é livre, erga a sua mão. Você é livre, erga a sua mão. Então, meu irmão, se alegra no Senhor. Louve ao Senhor. Você é livre pela infinita graça do Senhor. Mas o louvor, irmão, só pode louvar a Deus quem conhece pessoalmente, intimamente a Deus. Adorar a Deus não é adorar uma força. Não é adorar uma coisa. Deus não é coisa. Não é uma expressão de vocabulário Deus. Você adora a pessoa, não é uma pessoa, você adora a pessoa. Não há outra pessoa como Deus. Ela é única. Deus é um só. Há pessoas angelicais, existem pessoas angelicais, são milhões e milhões de milhões. Os anjos, diz a Bíblia. Homens hoje são mais de 7 bilhões, fora os que já estiveram aqui, já não estão mais. Mas a pessoa divina é única, não tem outra. Ele é o Senhor. Irmão, tem gente que perde a maior oportunidade. Qual a maior oportunidade? Conhecer uma pessoa única. O melhor caráter para se conhecer é Deus. E só louva ao Senhor quem tem intimidade pessoal com Ele. Ele sente o poder de Deus, mas fala: meu Deus não é força, meu Deus é pessoa. Ele lê na Bíblia Deus, mas ele fala: meu Deus não é só uma expressão da língua portuguesa ou de palavra grega, hebraica, o que tu quiser. Ele é pessoa. E aí ele começa a glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Querido, quem tem uma intimidade pessoal não está limitado a lugares. Ele adora em casa, ele adora no trabalho, adora na igreja, na van, no VLT, BRT, trem da central, metrô, andando a pé, de bicicleta. Isso aí no calor de 40 graus não está nem aí para nada, meu irmão. Aonde ele chegar, ele está adorando, está dando glória. Tem ar-condicionado, ele dá glória a Deus. Tem ventilador, ele dá glória a Deus. Não tem apenas, ele só está se abanando, ele também dá glória a Deus. Está suando, mas ele dá glória, ele dá glória. Você veio aqui nesta noite para exaltar e louvar ao Senhor. Mas ainda Isaías ainda vai dizer lá no finalzinho do 9: e nos alegremos. Pastor, o que é isso? A atitude que Deus espera é que nós venhamos nos alegrar. O que o Salmo 122:1 diz? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Veja, ele está alegre não em ir na casa do Senhor, não em entrar na casa do Senhor, só em receber o convite.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou convidado para ir para casa, eu já estou alegre. Aí ele recebe o convite com alegria, se arruma com alegria, vem para a casa do Senhor com alegria, entra pelas portas com alegria, dobra o joelho com alegria. Tem gente que agora nem ora mais, né, meu irmão? Me perdoa, chega na igreja e nem ora, mas aí ora com alegria, ouve os louvores com alegria, oferta com alegria, ouve a palavra com alegria, prazer e satisfação e fala Senhor, que o teu servo ouve, ele adora com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Não é o Salmo 1, irmão? Celebrai com júbilo, brado de alegria, brado de alegria. Aí a gente vibra. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Que coisa linda, meu irmão. Dirige culto com alegria, canta com alegria, é músico com alegria, está na portaria com alegria, está cuidando do som com alegria, ligou e desligou o ar-condicionado com alegria. Você está sentado com alegria. Então, meu irmão, servi ao Senhor com alegria, entrai pelos seus atos com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, sabem que Ele é o Senhor, é Deus. Então, meu irmão, te convido, encha o teu pulmão, libera a tua voz e glorifica o nome do Senhor. Mas olha ainda que Isaías ainda vai falar no versículo 9. Certamente este é o nosso Deus, e nele confiamos. No 9, este é o nosso Senhor, nele confiamos. Sabe o que está falando, meu irmão? Uma outra atitude que nos leva a adorar a Deus é a nossa confiança nele. Estou na maior luta, mas eu confio em Deus. Amanhã não sei qual vai ser o resultado do exame, mas eu confio em Deus, poxa. Essa semana eu sei que vai ser difícil, mas eu estou confiando em Deus. Nele confiamos. O que é confiar? É ter fé. O que é confiar? É crer em Deus. O que é confiar? É se lançar sobre Deus. Quando eu paro para falar isso, irmão, eu me lembro, meu filho Josué, eu pegava, hoje já graças a Deus já está grandão e tudo, mas eu pegava ele pequeno e tem um detalhe, não faz isso não, tá, mano? Não faz isso não, mas é só para você entender um dos conceitos de fé. Eu pegava Josué, colocava num lugarzinho mais alto, metia a mão no peito dele, depois tirava e falava, pula. A ele, com aquele sorriso sem dente nenhum, voava em cima de mim e eu agarrava. Mas por que ele fazia isso? Porque ele sabia, papai vai me pegar, papai não vai deixar eu cair. Isso é fé. Quando eu me lanço sobre Deus, eu olho e falo, Deus, as circunstâncias são difíceis. Aí Deus fala, mas pula, pode pular, os braços do Eterno vão te agarrar e você vai glorificar o Senhor. Isso é fé, é se lançar sobre Deus. Fé é se apoiar em Deus. Fé é saber que Deus é o nosso fiador. Pastor, o que é o fiador? É aquele que me garante. A economia não te garante, nem patrão te garante, nem a tua habilidade como profissional te garante, mas tem um que vai te garantir a vida inteira e não vai deixar você sozinho. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Dá para você erguer a tua mão e falar, meu Deus me garante, bate no peito, meu Deus me garante, o teu ministério Ele garante, a tua vida Ele te garante. Então nessa noite, glorifica o nome do Senhor. Só que louvar a Deus, irmãos, requer saber a quem nós louvamos. Olha só, porque eu vou elogiar quem?
Esse é um problema. Se eu não conheço a Deus, eu não consigo louvá-lo. Ou posso ter uma ideia distorcida sobre ele. Por isso que, primeiro, olha o que Isaías fala. Ó Senhor, a quem nós louvamos? Nós louvamos o Senhor. Mas Senhor aí não é um Senhor vazio. Primeiro, Senhor quer dizer que Ele é meu proprietário. Segundo, quer dizer que Ele é o meu dono. Segundo, quer dizer que Ele é o meu amo. Quer dizer que eu o amo e Ele me ama. Ele é o meu amo. Quer dizer que Ele é a autoridade suprema sobre a minha vida. Eu não dou um passo sem consultar Ele. E se Ele falar, não dá um passo, o passo que eu dei volta. Eu fico parado no mesmo lugar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Por quê, pastor? Primeiro, porque Ele te criou. Ele é Senhor porque Ele me criou. Ele é o meu Senhor porque Ele me banca. Ele me sustenta. Ricardinho, tá respirando? Sou eu. Tá comendo meu filho? Sou eu. Tá se vestindo? Sou eu, filhinho. Tem família? Sou eu que te dei, filhinho. Tem uns realzinhos no teu bolso e tá se achando o máximo? Fui eu que botei esse realzinho no teu bolso, meu filho. O que você tem é meu. Aí, Ele é o Senhor porque Ele é o meu provedor, Ele é o que me banca. Mas Ele é meu Senhor porque no dia que eu estava escravizado pelo tirano que é Satanás, debaixo da chibata dele, Jesus foi lá no mercado de escravo, pagou pela minha vida e falou: Ricardo, levanta daí. Quebrou as algemas, eu saí, aí Ele me libertou. Ele é meu Senhor porque eu sou salvo, lavado e remido. Dá para você erguer a tua mão nessa noite? Ergue a tua mão aí, quem é salvo? Quem é salvo? Quem é salvo? Quem é salvo? Adora ao Senhor nessa noite. Meu irmão, Ele é Senhor até da circunstância adversa. Que isso, pastor? O vento está soprando, Ele está. A gente fica assim: Deus, tu está vendo? Deus fala: está tudo tranquilo. A tempestade, Ele fala: filho, já disse que está tranquilo. Irmãos, Jesus tirou cochilo enquanto o vento soprava. Jesus tirou cochilo enquanto as ondas quebravam onde Ele dormia, porque Jesus dormiu na proa, é o lugar que a onda quebra. Jesus fica muito tranquilo na luta que a gente passa, e só fica tranquilo porque Ele é Senhor. Eu costumo dizer que trono é trono, não é cadeira. Deus não se senta em cadeira, Deus se senta em trono. E Deus é Senhor de tudo. Já viu quando a gente fica preocupado, a gente se ajeita na cadeira, pula para cá, pula para cá, pula para lá, dança na cadeira. Deus não precisa fazer disso, Ele é Senhor. Ele está sentado, o problema está lá, Ele não está assim só olhando. Deixa comigo, porque vai ter um dia. Não é que Ele vai acordar, porque Ele está bem atento. Ele vai falar: agora acabou. Enquanto eu permiti, o vento soprou. Enquanto eu permiti, a tempestade se levantou. Mas agora chegou o ponto final. Aí Isaías está falando: ó Senhor Deus meu, exaltar-te-ei, louvamos ao teu nome. Você pode glorificar o Senhor. Toda a circunstância da tua vida está na mão dele, e na hora que ele deu um basta, mesmo que alguém tenha feito um feitiço, uma obra do diabo para tentar te parar, mesmo que o inimigo tenha se levantado, eu já vou falar: acabou, é ponto final, agora a vitória vai vir, porque Ele é Senhor. Então adora o nome dele.
Agora o que ele faz? Ó Senhor, tu és o meu Deus. Vamos parar esse pronome aqui, meu Deus, né, irmão? Meu Deus. Não é só professar que ele é Deus, porque falar que ele é Deus não diz nada. Pastor, alguém fala assim, Deus é Deus. Mudou alguma coisa para Deus? Eu falo, mudou nada para mim, eu sei o que eu sou. Está me dizendo nada diferente. O que muda não é reconhecer quem ele é se eu sou dele. Olha o que Isaías diz aqui, ó. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Tu é meu. Eu não quero outro Deus, eu só quero a ti. Eu só quero te adorar. Na minha vida não tem ninguém que vai se rivalizar contigo. Tu és o meu Deus. O que muda na minha vida é quando eu reconheço quem Ele é. Ele é o meu Deus. Então tudo que Deus é, Ele vai ser na minha vida. Dá para você glorificar ao nome dEle. Tu és o meu Deus. Olha o versículo 4, olha que coisa linda aqui. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Aqui o que a fortaleza Deus está falando? Eu sou o lugar da força. Dá para você glorificar o Senhor. O que era fortaleza? É quando uma pessoa que se sentia em perigo ia para ali para ser protegido, guardado naquele lugar. Ele dizia: estou em uma fortaleza. Saiba disso. Nós louvamos a Deus porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o lugar da nossa força. Já pensou, ou já leu, e creio que já leu, Efésios 6:10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que Paulo está querendo dizer, meu irmão? Se fortaleça em Deus, porque Ele tem força. O que é força? Deus tem ânimo, Deus tem vigor. O que isso quer dizer? Crente de cabisbaixo, eu estou fraquinho, pastor, eu já não aguento mais. Aí Deus fala: se fortaleça em mim, porque eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho um ânimo. Quem se fortalece no Senhor, Ele ergue e fala: a luta é grande, o problema é grande, mas não vai me parar, não vai me desanimar, não vai me frear. Deus é a minha força. Fortalecei-vos no Senhor na força e no poder. Poder é dunamis, a força poderosa. Então Deus tem disponibilizado energia e força para o seu povo. Ele é a nossa fortaleza, é por isso que a gente louva ao Senhor. Mas Ele fala ainda, ó, que o Senhor, Ele é a fortaleza para o pobre e para o necessitado, indiferente da minha e sua circunstância. Deus continua a nossa fortaleza. É a nossa fortaleza na angústia. O que é isso? A tribulação, a aflição vem, a angústia bate a porta, mas Ele continua me fortalecendo, continua te fortalecendo. Mas aí o profeta vai falar: refúgio. Olha que coisa linda, refúgio contra a tempestade. A tempestade bate, mas Deus é o meu refúgio. É por isso que eu o adoro. Refúgio é abrigo, refúgio é proteção, refúgio é quando nós somos ocultados pelo Senhor. Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pastor, o que é isso, querido? É o seguinte: lembra-se de Jeremias 36, a Bíblia diz que o rei Joaquim falou assim: vai lá e prenda a Jeremias e a Baruque, me tragam aqui. Aí sabe o que o texto vai dizer? Deus escondeu aqui, irmão, Deus escondeu Jeremias e Baruque, e ninguém achou a ele. É isso que Deus faz. A
Abrigo é isso. Deus me esconde. O inimigo me procura para lá, me procura para cá, me procura para lá, e ele não me acha, porque Deus é o meu abrigo, é a minha proteção. É por isso que eu louvo ao Senhor. E ele continua dizendo: mas porque eu louvo ao Senhor? Olha o 6. O Senhor dos exércitos. Eu louvo porque não tem guerra que Deus entre que ele não vence. Generais entram e perdem batalha. O nosso nunca entrou numa guerra e nunca perdeu uma batalha. Amém, irmão? Quando precisou entrar lá no deserto para batalhar por Israel, deu vitória. Quando entrou na guerra do lado das tropas de Israel, interessante, Israel na conquista da terra só tinha infantaria, não tinha cavalaria, não tinha artilharia, só tinha infantaria. Só que o Senhor falou: eu sou Jeová de Sabaote, deixa comigo, Josué. A ordem é o seguinte: eu sou o Senhor da guerra. Quem vai guerrear vai ser eu. Você é o meu comandante no campo de batalha. Mas os planejamentos vêm de mim. Você me ouve, você vai lá e faz. É isso que Deus estava dizendo. Ele era o Senhor dos exércitos. Israel venceu povos mais poderosos. 12 nações do norte ele venceu. 5 nações do sul ele venceu, 31 reis, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele é o Senhor dos exércitos. Davi, grande estrategista de guerra, mas Deus estava com ele. Vitória, campo de batalha. Se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Campo de batalha, fornalha. Deus estava lá. Daniel na cova dos leões, campo de batalha, caverna. Deus estava lá. Davi, uma planície diante de Golias, campo de batalha, Deus estava lá. Derrota. Se lembra da mais marcante e triunfante de todas as vitórias, Gólgota, Monte da Caveira. Estava o maior campo de batalha, e Deus venceu, aniquilou o poder das trevas, e é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite livres. Ele é o Senhor dos exércitos, jamais perdeu uma batalha. Dá para você aqui a sua mão nessa noite e professar com fé, baseado na palavra. Diga aí: essa luta que eu estou passando, se você estiver passando, essa luta que eu estou passando não é nada para o Senhor dos exércitos. E se você crê nisso, louve ao nome do Senhor. Agora olha o que o versículo 8 diz: aniquilará a morte para sempre. Nós adoramos quem? Aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte e é o vencedor sobre a morte. São duas coisas diferentes. Ele venceu a morte. Lá em Apocalipse 1:5, um dos seus nomes é chamado de primogênito dentre os mortos. O que é primogênito, pastor? É o primeiro. Mas por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Se antes de Jesus ressuscitar, já tinham ressuscitado muitas pessoas. Mas por que, pastor? Porque quem ressuscitou antes de Cristo, ressuscitou e voltou a morrer. Era uma ressurreição natural, onde Deus realizava, onde Deus emanava o seu poder e trazia vida com um propósito específico, mas depois essas pessoas morriam. Isso aconteceu com Lázaro, isso aconteceu com pelo menos 8 casos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas por que Jesus é o primogênito entre os mortos? Primeiro, que Jesus morreu para nunca mais voltar a morrer. A ressurreição é chamada de ressurreição dentre os mortos.
Agora, pastor, por que a morte não tem poder sobre Jesus? Primeiro, porque Jesus é a vida. Morte não pode matar a vida, mas a vida mata a morte. Dá para você glorificar o Senhor? Deixa eu só tentar melhorar. Jesus não tem só vida, Jesus não só doa a vida, Jesus é a própria vida. Então quando a morte chegou, falou: contigo não dá, porque você é a vida. A vida não pode ser vencida pela morte. Dá para você glorificar ao Senhor? Segundo, sabe por que a morte não pode vencer ao Senhor Jesus Cristo, querido? Porque Jesus não tem pecado. Em 1 de Coríntios 15, Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte começa a ter direito no corpo de uma pessoa se a pessoa vive no pecado. Mas Jesus nunca pecou, Jesus nunca transgrediu. Quando a morte chegou lá, falou: contigo não, porque você é o santo de Deus, tu és o santo de Deus. Dá para glorificar o nome do Senhor. Ele é o vencedor da morte. É por isso que Jesus olha para João e diz o seguinte, Apocalipse 1,18: eu sou aquele que vivo, fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Dá para você glorificar o nome do Senhor. Nós adoramos o que venceu a morte. Venceu a morte. Mas olha o que ele diz aqui: e enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os rostos. Nós adoramos a quem, irmãos? Ao Consolador. Vamos aqui, irmão, rapidinho. 14:16 de João. Olha o que a Bíblia diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O que a Bíblia está querendo dizer? Jesus fala: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro. Jesus está falando: eu sou Consolador. Então, primeiro Consolador, Jesus. E Ele vos dará outro. Vai ter outro Consolador, Espírito Santo. Então tem dois Consoladores, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Tá bom. Um só já estava bom. Dois então está excelente. Mas aqui olha o que a Bíblia diz. Deus falando. Ó, o Senhor Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos. Agora chega lá em 2 Coríntios 1:3. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar também a todos com a mesma consolação que recebemos do Senhor. Sabe o que Paulo está querendo dizer? O Pai é o Deus de toda consolação. Então não só tem um consolador, nós temos 3 consoladores. O Pai consola, o Filho consola e o Espírito Santo consola. Dá para você glorificar ao Senhor? Dá para você fechar os teus olhos nesta noite e com alegria falar para você mesmo: o Pai me consola. Diz aí: o Pai me consola, o Filho me consola e o Espírito Santo me consola. Então, meu irmão, você tem 3 consoladores. Pode faltar o marido, pode faltar a esposa, pode faltar o pai, pode faltar os filhos, podem faltar os amigos, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar com você. Ele vai te consolar. Louvamos a Deus porque Ele nos consola. Olha o versículo 8 ainda diz, ó: tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Nós louvamos aquele que é o nosso libertador. Deus tira a vergonha da gente. Eu acho lindo quando Deus fala, lá em Levítico, sabe o que Deus fala? Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito. Sabe para quê? Olha que coisa linda, para vocês andar de cabeça em
pé. Escravo anda de cabeça baixa, mas quem é livre anda de cabeça em pé. Dá para você glorificar ao nome do Senhor. Ele que tirou a vergonha de nós, quebrou as cadeias que estavam algemando meu pulso, me arrancou da cadeia, me deu uma carta de alforria, uma carta de liberdade. Aí hoje eu estou aqui livre, livre, livre. João 8 e versículo de número 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, verdadeiramente sereis livre. Nós somos livres para a glória do Senhor. Mas me permita finalizar, e aqui ele termina no versículo 1 dizendo duas causas, só duas causas, porque nós louvamos a Deus. Olha só, 25:1. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome. Olha aqui que ele diz: pois em perfeita fidelidade. Ele está querendo dizer, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é perfeita. O que Deus promete, Ele faz. Agora escute uma coisa. Quando a gente lê isso daqui, a gente fala, Deus é fiel, só que Deus é fiel tanto quando promete uma bênção, quando promete um juízo. Quando Deus fala, eu vou trazer juízo, sai de perto, porque Ele é fiel. E só tem um jeito de evitar o juízo de Deus: arrependimento. Se não houver arrependimento, o mesmo Deus que é fiel para cumprir uma promessa é fiel para cumprir a palavra de juízo. Aí ele fala, tu és perfeito na tua fidelidade. O que Deus prometeu vai acontecer, amém? Pastor, não estou vendo nada, vai acontecer. Pastor, Deus parou de falar comigo, não tem nem mais profecia, não tem nem mais sonho, não tem nem mais visão, mas Deus não precisa ficar de repeteco para você, o que Ele disse continua em pé. Deu para tu entender? Deus não está dizendo, filhinha, vou te dar vitória, filhinha, vou te dar vitória, outro culto, vou te dar vitória, não. A primeira palavra está em pé, está válida. Quando Deus libera uma palavra, Ele já liberou e acabou. Deus é perfeito em fidelidade. Mas olha aqui que o profeta diz, em perfeita fidelidade fizeste maravilhas e executaste todos os teus conselhos antigos. Ele fala, Senhor, a segunda causa que eu te louvo é porque tu cumpre todas as tuas palavras. É por isso que lá em 1 Reis 8, quando Salomão orava na consagração do templo, ele dizia, com os teus lábios tu falaste e com as tuas mãos realizaste. O que ele está falando? Quando Deus promete, Ele libera a palavra, mas para cumprir a sua palavra, Ele usa a sua mão, o seu poder para tornar realidade. Então Deus é aquele que é louvado, porque todas as suas palavras vão se cumprir. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo. Certo é que as que estão por vir se cumprirão, porque Ele é Deus que fala, é Deus que cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, irmão, inflamei o seu peito e diga, eu vou louvar ao meu Senhor, porque Ele cumpre toda a sua palavra. Adore ao nome do Senhor, amém.